Olá! No Justiça Legal de hoje você vai conferir uma reportagem sobre a conciliação e a mediação, meios de solução de conflitos utilizados com o objetivo de pacificação social. No quadro Entrevista, recebemos o psicólogo judicial Paulo César Nascimento, que fala sobre o livro de autoria própria intitulado Preserve Seus Filhos. Acompanhe ainda no quadro Isso é Legal, uma matéria sobre um grupo de dança de Florianópolis que mobiliza crianças e adolescentes por meio da arte e da educação. E a partir de agora você vai ver a cobertura do 7º Encontro Estadual de Alunos da ESMESC, a Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, que aconteceu na sede da instituição em Florianópolis. É isso mesmo, Gabriela, um evento de integração entre os alunos da Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina. E quem está aqui do meu lado é a doutora Ana, uma das responsáveis pela organização deste grande evento que já acontece há 7 anos. Doutora, um evento esse ano com palestrantes do Brasil inteiro, né? Isso, esse evento já faz parte do calendário fixo da Escola da Magistratura. Ele é um evento voltado para os nossos alunos, não só da sede, mas de todas as extensões do Estado. E ele tem um dos objetivos, dar um incentivo a esses alunos, assim, que só quem é concursando sabe que quando a gente está fazendo concurso parece que a vida fica suspensa e as coisas acontecem antes e depois do concurso. A gente costuma dizer assim, não, isso eu vou fazer, mas só depois do concurso. Então nós temos aqui palestrantes, temos psicólogos, temos colegas, alunos egressos daqui desta escola, da qual também sou egressa, que falam que já foram aprovados no concurso, vêm aqui compartilhar de que forma eles estudaram, de que forma eles conseguiram a aprovação no concurso. E nós falamos sempre que não existe um modelo único, cada um tem que encontrar esse modelo. E os convidados temos convidados juízes de várias partes do Brasil e que tem uma atuação bastante interessante, assim. Então o objetivo também de trazê-los é para compartilhar essas experiências e para mostrar para os alunos que vale a pena, que todo esforço vale a pena e que também é possível, fazer algo diferente para mudar a sociedade, que um dos lemas da nossa escola, o compromisso com a valorização da magistratura catarinense e a justiça catarinense mais perto das pessoas. Eu conversei com algumas pessoas que estão participando do evento, confere aí. A gente sai da faculdade, a gente tem um sonho e a gente está estudando, vem para a escola de magistratura, só que é aqui que a gente está começando a ter contato realmente com a questão da magistratura na prática, tanto na residência ou com os próprios juízes que são professores, e todas as experiências que eles vão contando para a gente é um grande incentivo para poder seguir no sonho do concurso da magistratura, e com um evento que mostra que essas pessoas que já estiveram no nosso lugar conseguiram chegar onde a gente quer chegar, ele dá um incentivo para a gente continuar estudando, porque é muita coisa para ser estudada até chegar ao nosso objetivo, Eu queria saber o que é a audiência de custódia e como ela funciona. Essa audiência ocorre para toda pessoa que é presa em flagrante. Segundo a lei, essa pessoa deve ser apresentada sem demora a um juiz para que, nessa audiência, em 24 horas após a prisão, o juiz analise se tinha ou não a prisão em flagrante, e também se é o caso de a pessoa ficar mantida presa ou não, além de analisar eventuais agressões físicas no conduzido para verificar se houve abuso de autoridade e, além de tudo, um encaminhamento caso se constate uma vulnerabilidade social, como embriaguez, como uma pessoa que não tem onde residir, etc. A audiência de custódia é pública? Ela é pública porque, de acordo com o artigo 93, inciso 9º da Constituição, todos os julgamentos do Poder Judiciário são públicos. Embora possa, em determinadas hipóteses, de acordo com a própria exceção prevista na Constituição, haver uma limitação de presença às próprias partes. Quando for o caso de preservar o interesse na intimidade,
Por exemplo, vamos supor, uma vítima de estupro, né? Claro que isso ela não, apesar de ter o processo, ela não quer que isso tenha uma publicidade, né? Então justifica-se a preservação ali da intimidade, por exemplo, né? E outras hipóteses também aí por questões de segurança ou interesse público mesmo. A audiência de custódia ainda é uma fase da investigação. Vamos supor que esse conduzido, né, fale informações que por hora, para preservar a própria investigação, deve ficar em sigilo. Então, excepcionalmente, pode limitar. A conciliação e a mediação são meios de solução de conflitos que se tornam cada vez mais populares no Brasil, justamente pelos bons resultados apresentados. Mas você sabe a diferença dessas duas práticas de pacificação social? Conhece as regras para quem atua aqui em Santa Catarina? Veja mais a respeito do assunto na reportagem de Marcelo Fernandes Corrêa e Leo Russo. Sentar em volta de uma mesa para negociar, conciliar opiniões, acertar questões pendentes, dívidas, posições. E o que é melhor, tentar acertar tudo antes que vire um processo, uma ação, com todos os seus ritos e amorosidade para uma decisão da justiça. Nos países com maior tradição jurídica, a mediação e a conciliação já existem há bastante tempo. Evitar uma briga, um litígio, o início de uma ação na justiça, a conversa pode ser o melhor negócio. Conciliação e mediação são sinônimos? São mecanismos diferentes? São tênues as diferenças de aplicação. Há uma diferença, na verdade, técnica, são os métodos de conciliação, são utilizados os métodos, e para a mediação são utilizados outros métodos. Mas o objetivo de ambos é no sentido de fazer com que as partes encontrem uma solução para o seu conflito. Para ser um mediador ou um conciliador, é necessária uma capacitação específica para cada tarefa. O conciliador pode ser qualquer pessoa idônea, capacitada em conciliação. O mediador tem que ter curso superior, 2 anos de experiência e curso de capacitação, seguindo as regras do CNJ e da Infam. Os cursos de capacitação de conciliação e mediação trazem conceitos, objetivos e filosofias próprias. Ser mediador ou estar mediador é também passar por toda a tua história, por toda a tua percepção, pelo teu jeito de estar no mundo, o teu jeito de te relacionar com o outro, como tu vê o outro, como o outro te dá a tua identidade e como tu dá a identidade para o outro. A conciliação, ela é mais apropriada para casos em que não envolva uma lide sociológica, em que as partes não têm um histórico de relacionamentos anteriores. Então, um acidente de trânsito, uma cobrança de dívida. Já a mediação, ela é mais elaborada. A mediação, ela é indicada para casos de família, para conflitos que são gerados de um relacionamento anterior entre as partes. Por isso que a mediação ela envolve um pouco mais de tempo, ela envolve uma participação diferenciada do mediador, mas ela tem resultado excelente. Tanto o conciliador como o mediador têm o desafio de promover um acordo, de preferência sem a decisão do magistrado. Como conciliadora, nós vamos tentar fazer com que as duas partes saiam ganhando, né? Não deixando ninguém perder nesse caso. O benefício é nós hoje reduzirmos sim a quantidade de lides, de acervos hoje que se encontram a serem julgados e poder principalmente trazer a paz social. As partes nos dando a solução, o conflito termina. Uma sentença judicial, o conflito apenas é interrompido, porque a sentença ela não contempla os efetivos interesses das duas partes, de uma das partes apenas. Então, a solução do conflito apresentada pelas partes é a melhor delas. Tamanha é a importância e a necessidade de resolver casos, mesmo em ações em execução, que o novo Código de Processo Civil, o CPC, determina que os oficiais de justiça, nas suas atribuições, certifiquem uma proposta de acordo que pode ser feita por uma das partes. Para tornar mais eficaz esse dispositivo do artigo 154, inciso 6 do CPC, seria então interessante
um curso de capacitação de conciliador para oficial de justiça, para que o oficial de justiça recebesse essas ferramentas, essas técnicas de conciliação e mediação. Os oficiais de justiça que estão se capacitando sobre os métodos de conciliação e mediação entendem que este conhecimento agrega qualidade no trabalho e cumpre o que já determina a lei. É uma iniciativa inovadora, principalmente a partir do novo Código de Processo Civil, que trouxe no artigo 154 a função de conciliação para o oficial de justiça. Ou seja, é uma inovação que pode trazer efetividade para a prestação jurisdicional. Essas ferramentas que estão sendo ofertadas pelo curso e essa possibilidade de trazer para os autos a proposta através da nossa certidão, com as ferramentas que nos foram repassadas, é muito interessante e nos dá uma bagagem maior, podendo dinamizar a solução da lide. A experiência da conciliação, da mediação em todo o mundo jurídico é uma ideia a ser seguida, evitando-se uma sentença de tribunal. Hoje a justiça brasileira caminha nesse sentido, no sentido de conciliar. A solução ditada pelas partes é sempre melhor do que a solução ditada pelo magistrado. Dança, educação e cidadania. Essa é a proposta do Grupo Nigra, que promove o talento artístico de crianças e adolescentes de comunidades carentes de Florianópolis e incentiva a autoestima por meio da arte. Na intenção de apoiar e divulgar esse tipo de iniciativa, é que nós, do Justiça Legal, vamos conhecer um pouco mais desse projeto e vamos mostrar agora para você no quadro Isso é Legal. O ano era 1989, o lugar Instituto Estadual de Educação. Foi nessa época que o projeto social Dança, Educação, Arte e Cidadania começou dentro da maior escola de Santa Catarina. Hoje, o projeto é um sucesso entre a criançada. A gente trabalha nesse projeto com jazz, com afro, com hip hop, danças urbanas, né? E danças folclóricas também. Esse projeto ele foi criado em 1989 pela professora Maria Aparecida Gonzaga, conhecida aqui em Floripa, em Florianópolis, como Chuchu. E nesse projeto a gente trabalha com cerca de 200 crianças, sendo que são crianças, adolescentes, adultos também. Os pais também procuram e a gente tem essa inclusão da comunidade aqui no projeto. E a iniciativa tem revelado grandes talentos, que apesar da pouca idade, já estão mexendo o corpinho há muito tempo. Eu faço dança há 7 anos, desde os 3 anos de idade. Na minha vida muda muita coisa, porque eu sou uma pessoa muito espoleta. Eu gosto muito de dançar, de cantar, de se mexer. Então, pra mim, no tempo que eu não posso me mexer, que eu tô na aula, que eu tô fazendo uma coisa importante, é o tempo que eu posso gastar aqui, as minhas energias, eu posso tirar todas aqui na dança. E em um meio predominantemente feminino, um menino chamou a atenção. Desde pequeno que eu gosto de dançar. E como eu sou de Macapá, do Amapá, eu vim morar pra cá com a minha mãe. Aí eu vim estudar aqui nessa escola e tinha essa atividade de dança que eu já gostava. Então eu resolvi fazer, que é uma atividade que eu gosto, então eu resolvi fazer. Eles são muito bonitinhos. Esse projeto tem o objetivo de despertar a paixão pela dança na criançada. E isso acontece há muitos anos. Aquele professor ali, por exemplo, ele foi aluno e hoje dá aula para molecada. Me despertou muito essa vontade da dança, né? A ponto de eu ter interesse por fazer uma faculdade, optei em fazer uma faculdade de educação física e depois a professora me convidou a estar no projeto, ajudando, e fazem já mais ou menos uns 4 anos que eu estou aqui, atuando como professor de dança. A Hannah faz aulas há 4 meses e já está apaixonada pelo projeto. Eu danço faz uns 4 meses, mas é pouco, mas assim, eu me sinto muito bem. Quando eu fico aqui, é incrível, sabe? E a garota revela quais são seus artistas preferidos que fazem bonito na hora de dançar. Eu gosto da Rihanna, da Anitta, nas músicas que ela canta em espanhol, do Jason Derulo, do Bruno Mars também, de vários artistas assim. Mas assim, eu gosto de tudo um pouco, de dançar tudo um pouco. Eu sou bem eclética, vamos dizer assim. É muito bom, porque realmente mexe com a rotina física da criança, ela se transforma. Então isso é muito bom, né, para a saúde dela, tanto mental quanto física. As pessoas elas precisam e elas podem
todo mundo pode dançar, todo mundo pode mexer o corpo, mexer a mente de uma forma prazerosa. Isso daí tu não precisa ser um bailarino profissional. Tu tem que buscar uma qualidade de vida, de saúde, através da dança também. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o psicólogo judicial Paulo César Nascimento, que fala sobre o livro de autoria própria intitulado Preserve Seus Filhos. É logo depois do intervalo, a gente volta já já. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com Paulo César Nascimento. Ele é psicólogo judicial e o nosso tema de hoje é o seu livro. Ele trata do divórcio e do bem-estar psicológico. Tudo bem? Como vai o senhor? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Como é que surgiu a ideia de escrever o livro com este tema? Ele surgiu do meu trabalho, né, junto à vara de família. Né? A gente percebe que existe uma necessidade de informações, existe uma série de mal-entendidos, né, e que haveria necessidade de uma literatura que desse suporte para as pessoas que estão se divorciando. Bem, há muitos livros sobre este assunto. No que diferencia este seu agora? Ele se diferencia em alguns aspectos. Primeiro, a linguagem. Ele é escrito em linguagem acessível, né? Ele foge um pouco do academicismo dos trabalhos feitos nas universidades e foge também daquela ideia da autoajuda de que a pessoa pode resolver tudo sozinha. Então, é um livro voltado para o jurisdicionado, a pessoa que está passando pela situação do divórcio, mas que também pode ser aproveitado pelos profissionais que trabalham junto a essas situações. As pessoas resolvem se divorciar. Qual é este momento do divórcio? O que se deve levar em conta em relação aos filhos, à família, aos que cercam este casal? Olha, na verdade, esse é um momento muito delicado. Geralmente ele acontece com as pessoas em momentos diferentes ou com olhares diferentes sobre o relacionamento, né? Um já está pensando há mais tempo em se divorciar do que o outro, geralmente. Né? Pode haver casos em que isso é simultâneo, mas eu não tenho visto isso como a maioria. E, geralmente, quando há crianças, né, isso envolve todo o contexto familiar. Tem repercussões com os avós, com as próprias crianças e com quem vier a compor essas famílias que se reorganizam. Os pais devem mesmo esperar os filhos crescerem um pouco para depois resolverem se divorciar, se quiserem? Olha, na verdade, cada caso é um caso, né? Porque depende de quão conflituoso é esse relacionamento, quanto isso está sendo desgastante para os envolvidos, para os filhos, para os pais, para o entorno familiar. Então, em cada caso, é preciso um olhar específico. A gente sugere que as pessoas que estão pensando em se divorciar tenham algum tipo de suporte, terapia de casal, por exemplo, para que ou as questões da relação que precisam ser resolvidas se resolvam, ou para que a separação se dê de uma forma mais bem elaborada pelos dois, que possa ser mais pacífica, mais consensual. Há um momento determinado onde se diz este casal deve se separar? Isso é uma escolha do casal, né? Porque se ela acontece de um modo unilateral, um só escolhe separar, a gente costuma ver maiores dificuldades depois nesse trato da convivência com os filhos. Agora, há o momento em que já houve a separação e ficou-se solteiro de novo, né? E está com os filhos, ou o pai ou a mãe ficam com os filhos. Como é que é o que se deve fazer diante desta condição de solteiro ou solteira na guarda dos filhos? Se deve buscar separar o papel anterior, que era de cônjuge, que a gente chama papel conjugal, desse papel novo, que é de ser pais dos mesmos filhos, sem estar numa relação conjugal.
e, a partir disso, desenvolver uma relação mais cooperativa do que competitiva, o que a gente chama de coparentalidade. Né? Eles conseguem um validar o outro como pai sem ser cônjuges. O que lhe parece a guarda compartilhada, que parece ser uma novidade nos anos para cá? Ela surgiu como uma forma de minimizar o grau de disputa que existia nas varas de família, e porque daí essa desqualificação que um faz do outro no processo, muitas vezes é levada aos filhos. Esse clima de tensão entre os pais é percebido pelas crianças, e isso pode levar ao adoecimento dessas crianças, tanto condições médicas gerais, doenças, quanto o adoecimento psicológico. Deve-se ter perfil para esse compartilhamento de filhos? Ou ele sempre é bom? Inicialmente se entendeu que isso deveria ser feito só quando já houvesse uma atitude cooperativa. Hoje em dia se entende que é importante como um empurrãozinho para que essa atitude cooperativa se desenvolva. Se não estão conseguindo sem um auxílio externo, então que se busque um auxílio externo para que isso se construa. Doutor, há uma questão interessante. A gente está falando de crianças aqui, né, que estão envolvidas num fim de um matrimônio, né? Mas há casos em que os filhos são adolescentes, são adultos até, né? Como é que chega um caso de divórcio, de dissolução de um casamento com os filhos maiores? Eu já atendi alguns, né, e existem necessidades diferentes dos adolescentes e das crianças, mas ainda assim existem necessidades. E muitas vezes, como o adolescente não tem uma autonomia completa, né, ele não se sente autorizado a fazer determinadas escolhas, ele pode se sentir em risco de ser penalizado por um dos pais que não compreenda. Então, muitas vezes, ele precisa desse suporte judicial ou do que o psicólogo diz a respeito daquela situação para se sentir seguro, para poder transitar entre as duas novas famílias. Muda a condição, vamos dizer, judicial de quando se tem os filhos maiores de idade numa separação ou não? Antigamente se tinha uma ideia, então não tinha esse trabalho do psicólogo ou de uma equipe de base para o juiz, e aí se entendia que o adolescente já poderia ser ouvido em juízo e se levar em conta o que ele dizia. Mas mais recentemente a posição é de que ele também está sujeito a pressões e que é preferível que a escuta seja feita, né, em um outro contexto, num contexto de profissionais que auxiliam o juiz e não em audiência. Nós falamos de filhos aqui, casal e filhos, né? Mas há uma quantidade de pessoas, né? Os pais, a sogra, os tios, os parentes, amigos, né? Que precisam se posicionar diante de um final de casamento, né? Dos divorciados, né? Qual é a melhor posição a se tomar diante de amigos separados? Diante de amigos separados, eu penso que o melhor é você ser um bom ouvinte, né? Às vezes o amigo era um amigo de um só, mas às vezes era um amigo dos dois. E aí fica numa situação difícil, né? Se para o amigo já é difícil, para os filhos, então, muito pior. Mas o amigo, que é o foco da pergunta, ele deve ser um ouvinte compreensivo, mas não necessariamente se sentir na obrigação de aconselhar, de orientar. Né? Ele não tem essa obrigação. Só o fato dele ser um continente, alguém que possa ouvir, já ajuda para que o filho não venha ocupar esse lugar. Um aspecto interessante é, na hora de separação, no caso litigiosa, há sempre a tomada de testemunhas, né? Muitas vezes. Essas testemunhas se posicionam, são contra ou a favor, né, de um ou de outro. Do ponto de vista psicológico, jurídico, como é que isso é encarado, hein? A prova testemunhal de quem é contra e a favor das partes? Normalmente, essa parte das testemunhas vem num outro momento, no momento da instrução do processo. Geralmente, a avaliação psicológica e o estudo social são feitos antes. Então, há casos em que a gente entende que é importante ouvi-los também nesses estudos, né? Pessoas como os avós, se são muito participantes, ou professores, ou alguma coisa assim, participam do estudo e depois podem participar como testemunhas. Mas, às vezes, participam só como testemunhas num segundo momento. Né? Geralmente, a prova pericial, a prova que vem né, como estudo social ou como um estudo psicológico, um laudo psicológico, ela costuma ter um peso maior do que os testemunhos. Né? Mas o juiz tem a possibilidade de considerar conforme o seu entendimento. Né? Bem, doutor, nós falamos até agora de divórcio, de separação.
Mas uma vez divorciado, separado, lá pelas tantas se entende de construir uma nova relação, né? Um novo matrimônio, com filhos já de ambos os lados. Como é que se encara esta nova relação? Leva-se em conta os filhos ou só o fato de se gostar de novo? Olha, isso é uma escolha muito pessoal dos envolvidos, né? Há pessoas que preferem um novo companheiro, uma nova companheira que também tenha filhos e seja separado por compreender aquela situação. Há outras pessoas que não querem ter um ex-companheiro ou ex-companheira do novo cônjuge interferindo nas suas rotinas, então tem dinâmicas variadas aí. E o que o senhor aconselha no livro? O que eu aconselho no livro é justamente que consigam perceber as necessidades que têm e buscar ajuda especializada, não tentar resolver tudo sozinho, porque certas situações a gente tem que baixar um pouquinho esse sentimento de onipotência e dizer, olha, estou precisando de ajuda, não é vergonha pedir. Bom, o senhor está falando em dinâmicas, né? A gente estava falando agora há pouco de filhos, adolescentes, até adultos, né? Até casais que já têm netos. E há os parentes, né, que visitam, os amigos que visitam a casa de um e de outro. O senhor acha que deva haver dinâmica do casal discutindo este problema, esta questão de separar ou não, ou depois de separado, esta questão com os amigos, ou quem o cerca, os filhos, enfim, envolver as pessoas, além dos dois? Acaba sendo um pouco inevitável que envolvam outras pessoas. O que eu recomendo é que não sejam os filhos, né? Que sejam pessoas que tenham uma relação mais, de algum modo, mais distante das crianças e adolescentes, para que isso não seja falado com eles, porque se magoam, entra num conflito de lealdades, né? Agora, não há como proibir que se fale com um avô, com uma avó, com um amigo, né? O que se deve pensar é que o avô, a avó, o amigo, são pessoas que estão envolvidas naquela situação, pessoas de dentro daquele cenário. Às vezes é importante procurar alguém de fora daquele cenário para ter uma visão menos comprometida com aquela situação, né? Bom, vamos então falar dos avós, né? De ambos os lados, que tornam-se pais e também são sogras, sogros, né? Qual é o nível de envolvimento que eles devam ter no casal, nesse matrimônio e na hora difícil de um divórcio? É aquele papel de suporte, né? De dar um suporte emocional para os seus filhos, para os seus netos, né? Existem casos em que eles acabam dando suporte financeiro também, porque a situação tem que se readequar, né? Mas há famílias em que existem relações mais próximas, há famílias em que há mais autonomia, mais independência dos seus membros, né? Então a gente nota que o grau de demanda para esses avós varia, né? Eles têm que colaborar dentro da sua possibilidade, né? Também não desistir da própria vida para essa colaboração, mas também não ficar alheios ao processo. É aquela coisa do meio termo que é difícil da gente definir e alcançar, né? Doutor, pergunta final, talvez esta fosse uma pergunta que ainda estivesse faltando. Nós estamos falando aqui de psicologia, né? Mas o divórcio, nós estamos diante do judiciário, né? Em que momento de separação, do divórcio, um psicólogo judicial entra em ação? Ele entra em ação quando uma das partes, né, uma das partes envolvidas, ou o Ministério Público, que atua ali como fiscal da lei, entende que se precisa verificar se existem riscos psicológicos ou se já há algum tipo de prejuízo psicológico para os vulneráveis, né, ou seja, nesse caso, os filhos. Professor, muito obrigado, viu, pela entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade de estar trazendo meu trabalho aqui para a comunidade, né? Foi o nosso Justiça Legal desta semana. Nós voltamos numa próxima. Até lá.